A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua noite, porque agora nesse momento tá de noite. Irmãos, já faz um tempo que eu não faço um vídeo, quero estar passando aqui, deixar uma palavra no seu coração. Estava aqui conversando com o Espírito Santo e, e eu senti aqui no coração de deixar uma passagem bem conhecida que encontrar lá em Lucas, no capítulo 19, que vai falar sobre Zaqueu, o publicano. Muitos já conhecem a passagem, ela é bem conhecida. E eu gostaria de estar lendo aqui e de estar deixando algo para você que está aí, né, como eu tô aqui de alguma maneira, né, tô aqui relaxando, daqui a pouco já dormir, descansar um pouco, né, depois de um dia de trabalho, graças a Deus, né? E tô aqui, lendo um pouquinho a palavra, meditando, conversando com Deus, que é muito bom, é muito importante, que Deus ele vai nos conduzindo, Deus ele vai nos dando, né, nos dando sabedoria, nos dando força, né, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, todas as, né, de repente, assim, você tá estressado, às vezes você tá meio entediado, né? Aí você para um pouco, né? Para, pensa um pouquinho o que você está fazendo, conversa com Deus, pede para Ele te mostrar onde que você tá errando, o que você tá fazendo, que, né? De repente algo não tá de acordo. E Deus ele mostra para você. Deus ele sonda o, o seu coração ali naquele momento, ele vai ver na onde é que você está falhando, onde que você está fazendo. Então, não perde as esperanças, né? Não perde a esperança, né? Tenha fé acima de tudo, né? Agradeça a Deus, né? Sempre, nunca deixe de ser grato a Deus, né? E é isso aí, irmãos. Vou estar falando aqui. Senão o vídeo vai ficar até comprido, né? Se a gente começa a falar de Deus, a gente não quer parar mais, né? Vamos lá então, ó. A palavra de Deus vai dizer assim, a minha tradução ela tá diferente, tá? Jesus entrou em Jericó e atravessa a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, olha que passagem tão abençoada, né? Eu estava aqui falando com o Espírito Santo, falei, mas o que que essa passagem fala conosco, né? O que que fala conosco? Fala de um senhor, né? Fala de um senhor que ele tinha um cargo muito bom, né? Ele era chefe, tinha um cargo bacana e de repente, né? Ele
ouve dizer que Jesus estava ali na cidade, né? E ele queria conhecer esse Jesus, ele queria ver quem era esse Jesus. Porque as coisas dele, eu creio que das coisas da vida dele estavam dando tão, não estava bacana. Por mais que ele era um homem rico, só que tinha coisa ali que não estava dando certo para ele. Então, eu creio, eu imagino que Zaqueu, ele queria conhecer ele, né? Ele sentiu no coração de conhecer esse Jesus aí, né? Ver quem ele era. E, de repente, ele se aproximou lá da multidão e ele não conseguia ver. Ele não conseguia ver Jesus, né? Ele era pequeno, então ele não conseguia. Aí ele lembrou de uma figueira e que Jesus poderia passar por ali, ele ia passar por aquele lugar, de alguma maneira, ele ia passar naquele lugar, né? De repente, né? Provavelmente aquela multidão já estava o seguindo e Jesus já estava caminhando, né? Rumo para aquele lugar e ele sabia que Jesus ia passar por ali. E aí ele pegou e foi. Você sabe que eu acho interessante? Porque a Bíblia ela fala que Zaqueu, ele estava em meio à multidão. Só que ele chegou primeiro lá na figueira e subiu para esperar Jesus. O interessante é o quê? Que a Bíblia aqui, eu não sei nas outras Bíblias, mas na minha não fala. Mas eu vejo que Zaqueu ele era rápido, ligeiro, ele era esperto. Ele era muito esperto, ligeiro. Olha só, ele estava ali. Ele viu que não conseguia subir, e aliás, ele não conseguia ver Jesus. Ele foi lá na figueira e subiu. Ele subiu na figueira. Então, nesse tempo, nesse intervalo, ele foi rapidinho. Ele foi rapidinho, nem perguntou nada para ninguém. Ele, ó, tchum, correu para lá. Eu vejo que ele é muito esperto, muito inteligente. E aí ele viu que Jesus se aproximava daquele lugar. E de repente, do nada, ele estava vendo Jesus. Jesus só olha para ele e fala: Zaqueu, desce daí, né? E aquela multidão, aquele monte de povo, aquela aglomeração, aquela loucura, aquele falação, aquele zum zum zum, aquele resmungueiro. Imagina aquele povo falando barulhento. Esse é o Zaqueu, aquele cara publicano, assim, assim, assim. E aí, de repente, Jesus fala: eu vou ficar na sua casa, né? Imagina o tamanho da, né, vamos dizer assim, da boca do povo falando, né? Jesus vai ficar na casa do publicano, um pecador. Irmãos, nós sabemos que Jesus ele veio, né? Ele veio para sentar junto mesmo, ele veio porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? E Zaqueu naquele momento ele estava precisando também. E Zaqueu ele foi muito ousado demais em querer ver Jesus, né? Então, com certeza, Jesus vou ficar aí na sua casa mesmo. E Zaqueu já, sabe o que eu vejo? O coração de Zaqueu, quando naquele momento Jesus falou que ia ficar na casa dele, eu creio que o coração de Zaqueu começou a, a, a bater mais forte. Sabe quando o coração acelera, você fica, nossa, mas já te acusando, fala, poxa, eu fiz alguma coisa que eu não sou digno da tua presença na minha casa. E de repente ele viu, ele sentiu, ele observou as coisas que ele teria feito, as coisas erradas que ele tinha feito, que não era certo, né? Porque Jesus, ele sentiu a presença de Jesus ali naquele momento, Jesus Santo. E Jesus Santo, o nosso coração a gente sente.
Quando nós que estamos no pecado, nós somos pecadores, a gente sente quando a gente peca, quando a gente faz algo que não agradou ao Senhor. E já automaticamente, aquele momento mesmo, ele já falando, ele já declarando a Jesus, né? Que ele já ia, né, dar metade dos bens dele aos pobres. E se ele fez alguma coisa, se ele extorquiu alguém, ou se ele mentiu, se ele fez algo ali, ele ia devolver. Ele ia devolver 4 vezes mais, né? Como diz na palavra do Senhor. E Jesus maravilhoso, lindo, ele ainda fala para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque ele viu, né, a declaração, né, Zaqueu declarando a ele o que ele ia fazer, sendo honesto, verdadeiro, né, falando ali. E sabe, gente, o que eu falo para vocês, eu não sei, né, se você fez algo de repente, né, só você sabe, né. E se essa palavra tocou no seu coração com alguma coisa que você fez, declara ao Senhor, não faz mais não, não comete mais não. Se você errou, né, falou alguma coisa para alguém, pede perdão. Se você fez alguma coisa que não, né, não faz mais não. Obedeça à voz do Senhor, né? Quando seu coração estiver acelerando, né? Porque o nosso coração, ele é assim, se a gente faz alguma coisa, ele acelera e mostra pra gente. Ele não, automaticamente ele vai acusar a gente no que a gente está fazendo, no que a gente está pecando, errando. Para, não faz mais não, né? Você vai ver como você fica tão bem, você fica em paz, a alegria, ela reina para dentro do seu coração. Você, aquilo que fica te remoendo por dentro, te machucando, você sente alguma dor tão violenta dentro do seu coração. A partir do momento que você libera isso, você fala, você tá limpando de dentro para fora. É o que eu senti hoje de estar deixando essa palavra para você. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Libere o perdão se você tiver que liberar, né? Se alguém veio te pedir perdão, aceite o perdão daquela pessoa. Ouça mais, né? Escute mais, né? Deixe de ser, às vezes, para um pouco de murmurar, de reclamar, porque, né, realmente, né, a gente acaba reclamando, murmurando de coisas assim tão significativas, tão insignificantes, né? Esse mundo aqui, ele é tão, assim, se você souber viver nesse mundo, você vive tão bem nesse mundo, né? Por mais que as coisas estão acontecendo aí, né? Mas se você souber de verdade, você vive muito bem. Você vive em paz, você vive tranquilo, com a tua cabeça tranquila, em paz. As preocupações, né? O Senhor fala para nós deleitarmos no Senhor, deleite no Senhor, descansa nos braços do Senhor. O que adianta a gente ficar carregando as preocupações, as coisas cheias nas nossas cabeças, se nós dependemos do Senhor? Para que nós vamos ficar aqui se matando? Não, descansa no Senhor. Realmente desfrute das coisas boas desse mundo, né? Para de ficar fazendo coisas que não vai te fazer bem, né? Às vezes a gente tá com um machucado, ferida aqui dentro do nosso coração. Para que nós vai ficar sujando mais, piorando mais a nossa vida, né? Olha, que essa passagem possa ser bem edificante na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com Deus e a paz do Senhor.
Boa noite.